Este é mais um podcast Envolva-se. Lembrando que o podcast Envolva-se é uma iniciativa da Igreja SDC Guarapari. Nós estamos numa série de podcasts sobre missionários no esporte. E nosso convidado de hoje é o Wendel Siri, na verdade, vai estar aqui conosco hoje para nós darmos continuidade nessa série. Antes de qualquer coisa, gostaria de pedir para você que nos acompanha, você que está nos assistindo, para curtir, comentar, compartilhar esse podcast, né? Curte, comenta, se inscreva no canal, nos ajude a nos tornar cada vez mais relevantes, a levar essa mensagem que nós temos tentado trazer através desse podcast. Então, por favor, nos ajude, que você vai estar ajudando a essa mensagem chegar cada vez mais distante, mais longe, se tornar mais relevante e, quem sabe, não transformar mais vidas, não despertar mais pessoas para se envolverem, já que essa é a série, né, de missionários no esporte. Então, quem sabe você não desperta mais alguém. Então, nos ajuda, curte aí, dá o seu like, comenta, se inscreva, né, e seja inscrito no nosso canal. Nós sempre começamos o nosso podcast com uma história que nós pedimos para os nossos convidados contarem. Então, antes até de se apresentar, eu vou pedir o Wendel, e vai ser difícil chamar ele de Wendel aqui o tempo todo, já vou avisar isso, porque é Siri, né? Então, eu vou pedir ele para contar uma história, como nós sempre começamos com uma história, eu vou pedir ele para dar o início para a gente. Então, aconteceu durante o Brasileiro do ano passado, algo que impactou muito a minha vida, que eu vi que nós não podemos perder a oportunidade de evangelizar. Com a vinda do Eric Muniz aqui no nosso seminário, ele botou aquela pilha para a galera ir para o Brasileiro, você tem que ir para o Brasileiro e tudo, e nós fomos com alguns atletas para o Brasileiro. E teve um dia que nós estávamos vindo e todos nós descontraídos, conversando, brincando, e a Maiara, ela sentou no metrô assim, ao lado de uma senhora assim, ela começou a conversar com aquela senhora. E a gente, todos nós paramos assim, porque do nada, aquela senhora e ela começaram a chorar. E a Maiara, ela pegou e começou a orar pelaquela mulher dentro do ônibus. E quando ela saiu, ela falou que fez um apelo para aquela senhora e aquela senhora aceitou Jesus. Glória a Deus. E o que foi mais impactante foi as palavras dela, assim, eu não podia perder a oportunidade de evangelizar. Então, quando nós estamos no esporte, onde nós estamos indo, nós estamos evangelizando. Então, assim, impactou muito, cara, essa história da Maiara, quando ela se olhava assim, o metrô lotado, a gente em pé e apertado e tudo. E ela, aquela senhora olhando, chorando assim, todo mundo olhando para elas. E aquilo lá foi um arrependimento daquela senhora entregando a vida para Jesus naquele momento. Bacana isso, que é o objetivo que nós estamos fazendo aqui, né? Mostrar para as pessoas que o esporte é uma ferramenta importante, né? E estava lá no metrô, estava lá porque ia lutar o brasileiro, lá em São Paulo, mas não era nem dentro do ginásio, no tatame, mas oportunidade é oportunidade. Graças a Deus que a gente pode presenciar esse tipo de coisa. Wendel, né? Vai ser difícil, pode falar já. Mas se apresenta, né? Tem muita gente que pode estar assistindo, não te conhece ainda. Faz uma apresentação de quem é o Siri, o mestre Siri. Meu nome é Wendel Lopes de Paulo, mais conhecido como Siri. Sou casado, tenho 3 filhos, casado com a Nayara, tenho 3 filhos, o Samuel, o Daniel e o Emanuel. Faixa preta de jiu-jitsu, hoje responsável pelo jiu-jitsu, né, na missão, assim, estamos com essa coisa do jiu-jitsu para ganhar almas para Cristo, então, para mim é um foco, estou na missão desde o ano 2000, desde o ano 2000 estou aqui dentro da nossa missão aqui, e estamos aí só com um alvo, né, usar o esporte para ganhar almas para Cristo. Amém. Wendel, você começou no esporte há muito tempo, né? Antes até do evangelho. Eu comecei no jiu-jitsu em 1997. Comecei por
O hobby é aquela coisa, amigos de praia, né? Ficava até eu e o pastor Saulo sempre fomos bons amigos. Nós ficávamos na praia se dando uns golpes um no outro. O pastor Saulo já treinava. Ele, vamos treinar, vamos treinar. Aí ele e o Rodrigo começaram a botar pilha. Eu comecei a ir pro jiu-jitsu. Só que na época eu estava começando a ir para a igreja. O jiu-jitsu começou a me direcionar para o outro lado, que foi a época do jiu-jitsu, são os pitbulls, né? Aquela questão dos caras ser brigão e tudo. E meu apelido é Siri, porque eu gostava de brigar, então aquilo mexeu muito na minha emoção, muito mesmo na minha emoção. E teve um dia que eu fiz algo que, tipo assim, não foi legal, me envolvi numa confusão e tudo. Aí cheguei até na casa do pastor Giovanni de Jesus, com kimono 2 cores, um par de cima azul, par de baixo branco, faixa branca 3 graus, bravo pra caramba na época, tinha poucos. E cheguei na casa do pastor Giovanni de Jesus chorando. Aí ele me aconselhou na época, assim, rapaz, não é hora para isso agora. E aquele dia eu decidi dar um tempo e vim para o seminário. Então, para mim, isso foi muito bom. Porque foi E quando eu vim para o seminário e tudo, aí voltamos àquela coisa da febre, da galera querer treinar e tudo. E um dia eu estava com o pastor Saulo na praia. O pastor Saulo já estava no seminário e tudo, eu já tinha terminado. E rolou um evento de jiu-jitsu, de luta casada, lá na praia. Aí, Thiago Oliveira, luta. Assim, pô, luta. E ele queria me botar na furada, né? Peguei um aluno dele que era cascudo. Só que eu ganhei a luta do cara. Ele ficou, tipo assim, ele botou pra me lutar com o cara pra ele ganhar, pra ficar pra equipe dele. Só que eu ganhei. Aí ele tentou arrumar outra luta pra mim, pra mim não levar o troféu pra casa. Ele queria ficar com todos os troféus, mas aí já não tinha mais desculpa. Aí eu fiquei com o troféu. Aí Tony Berno disse assim, pô, cara, vamos treinar comigo lá? Vamos treinar comigo. Aí disse que ele me chamou pra ir. Eu peguei, aonde? Ele disse, na igreja. Eu falei, pô, na igreja? Aí começou a mente abrir, né, cara? Tony, tipo assim, cheguei lá na igreja. Eu já tinha uns anos parado. Eu já tinha uns anos, eu tava 6 anos parado. Aí chegamos lá na igreja lá. Aí na época eu ia até pegar a faixa azul, não fui por falta de recurso. Aí ele amarrou a faixa azul em mim. E, poxa, todo início de treino, aquela coisa do evangelho e tudo, assim, cara, eu posso usar isso para pregar o evangelho. Mas e qual ano foi isso que você foi para o Tony, treinar com o Tony? 2002, 2003. E era uma coisa nova também, né? Um projeto de jiu-jitsu dentro da igreja, né? Era uma coisa nova. Eu posso dizer que aqui no estado, o Tony foi pioneiro aqui no estado. Na igreja presbiteriana, né? Presbiteriana. No centro de Guarapari. Na igreja presbiteriana no centro de Guarapari. Eu posso dizer que o Tony foi pioneiro no estado. E um dos primeiros no Brasil. Porque na época até as pessoas falavam assim, jiu-jitsu na igreja? Como assim? As pessoas até ficavam assim. Eu lembro que teve uma matéria para a TV Tribuna a falar sobre o projeto de jiu-jitsu dentro da igreja. E hoje, tipo assim, o Tony botou um fogo no meu coração sobre isso. E quando eu fui em 2014 até no Chile, conheci o missionário lá. Nossa, que tudo dele agora, deu um branco aqui, amigo do Anderson. E chegou lá, cara, ele falou assim, não, rapaz, o jiu-jitsu... Aí ele começou a fazer o jiu-jitsu, você não tem noção quanto Nessa época você foi com o bodyboard. Com o bodyboard. Aí você não tem noção como o jiu-jitsu está crescendo muito. E foi engraçado que quando eu entrei no Chile, eu senti que o cara queria me embarrear, né? Só que ele olhou assim, minha camisa, tava com a camisa do jiu-jitsu, ele. Brasília Jiu-Jitsu? Sim, Brasília Jiu-Jitsu, ele. Aí eu falei assim, Brown Belt, ele, uau, na época era faixa marrom, ele, Brown Belt, aí tipo assim, você não tem noção como o jiu-jitsu está abrindo portas para missionários. Aí nisso eu fui só querendo fazer mais e mais, usar o esporte para isso. E como é que foi esse intervalo? Você se dedicou ao bodyboard, abriu escolinha também, então você sempre foi envolvido, né, nessa área do esporte com a evangelização, com missões. E eu sempre tipo assim, nós chegamos a abrir uma congregação com o pessoal do bodyboard, né? Eu sempre tive no meio do esporte por causa disso. Junto com o pastor Saulo. Junto com o pastor Saulo. Pastor Saulo, ó. Estamos esperando você aqui, né? Pai, nós temos muitas histórias juntos. Não dá pra contar história legal, não. Engraçado, não, né? Mas, junto com o pastor Saulo, nós tivemos uma escolinha de bodyboard. E quando eu saí do bodyboard, foi por um motivo, eu já estava com o bodyboard e o jiu-jitsu. Estava até trabalhando junto nessa questão de evangelização. Só que quando eu me afastei do bodyboard foi quando eu fui para o Maranhão. E lá não tinha praia, não tinha onde surfar. E lá dei muito tempo para o jiu-jitsu. Na volta para cá,
Quando eu cheguei voltando para cá, nós começamos com uns tatame quebrado, uns tatame que eu trouxe lá do Maranhão lá, e o negócio foi fluindo, e nós fomos ficando bem conhecidos. Hoje nós somos muito conhecidos. Como eu estava conversando esses dias, eu estava conversando com o Maguinho falou lá no Avaí de mim, de um cara, o cara, não, eu já ouvi falar nele. Eu falei, caraca, no Avaí. Fiquei até tipo assim, graças a Deus por isso. Amém. E nesse tempo que você retornou, já a faixa preta chegou quando nesse período? A faixa preta chegou antes de eu ir para o Maranhão, né? 6 meses antes de eu ir para o Maranhão. Ah, já foi de faixa preta. Fui de faixa preta. Que ano foi, Siri? Foi em 2017. 2016, 2017. Foi até engraçado que o pastor Calixto, né, foi para pegar a faixa roxa. A roxa, né? Então ele falou bem assim: nós vamos fazer um arroz no marrom, vamos dar marrom pro Calixto. Eu falei assim: rapaz, vai ter que ter corredor. Aí ele falou assim: corredor? Eu falei: lógico, meu irmão, é tradição. Passar faixa e eu quero bater no pastor. Eu falei assim: faz isso não, não, vai ter que ter corredor. Aí na hora que chegou lá, eu falei assim: vai ter corredor sim. Vai, tem que ter corredor, meu irmão. Quem troca de faixa tem que apanhar. Então tá bom, Siri, você já vai pegar a preta, mas antes de amarrar a preta, você vai passar no corredor porque você quer que faça com o pastor. Aí eu falei, não, assim, Mateus 7,12 aí. Aí foi nesse dia que você recebeu a faixa Foi também? nesse dia que eu peguei a faixa Você não preta. sabia? Não sabia, foi uma surpresa. Bacana. Vai fazer maldade com o pastor também, coração. Foi muito bacana, viu, cada dia. Foi emocionante. Eu não esperava e realmente a faixa preta, quando você tem uma faixa preta, a marrom já estava abrindo muitas portas, mas quando eu cheguei no Maranhão, eu era um faixa preta. Eu sempre andei certinho com as questões de federação, confederar, tudo certinho. Então dá um suporte, cara. Tipo assim, você é faixa preta, tá, me prova. Eu tenho que comprovar tudinho. Eu tenho todas as minhas carteirinhas, eu tenho todos os meus diplomas. Eu não sou igual muitas pessoas que são, amarra a faixa preta, eu sou, não. Eu tenho que comprovar todas as minhas faixas. Isso dá credibilidade, né? Credibilidade. Claro, e até para tá aí liderando, tá, de frente, né? Depois você vai cobrar isso de um aluno, de uma pessoa, né? Isso aí te dá... E nesse tempo, quem foram assim, seus maiores motivadores, assim, de dar essa sequência, de começar alguma coisa dentro do jiu-jitsu? Como é que você surgiu a ideia de montar? Ou foi só acontecendo? Como é que foi? Rapaz, eu disse assim, não é porque vocês estão na minha presença, vocês dois foram dois grandes, foram fundamentais nisso. Na questão até do jiu-jitsu mesmo. O pastor Saulo e minha esposa. Acho que foram as pessoas que mais... Vai, que daí o pastor Calixto também. Pastor Calixto, rapaz, faz. Pastor Calixto sempre assim, faz. Que jeitinho dele, faz. Ele faz. mesmo nada, ele, né? Ele disse assim, faz que eu tô com você. Mas hoje ele tá bem ativo com um projeto lá do Adalberto. Poxa, eu, tipo assim, literalmente eu larguei mesmo para ele mesmo. No início eu dei uma assistênciazinha de umas 2, 3 semanas. Fui tirando ele e falei assim, quando é que você vai lá? Eu falei assim, lá já não é mais eu. E tá andando muito bem, graças a Deus. Eu lembro quando você falou aí do Bergamo, né? Que começou na igreja. Eu acho que... Eu nem sei quem era o pastor na época, né? Mas que teve a visão e abençoou dele fazer na igreja, que abençoou muita gente. E eu lembro que aqui a gente estava no culto e poucas vezes aconteceu isso. Eu recebi uma palavra assim direcionada para uma pessoa. Não sei se você lembra, né? Eu acho que Lembro. que do púlpito eu falei para você, Siri, esse é seu ministério. Vai que vai dar certo. Né? Amém. E Lembro, graças a Deus tá aí. Não, sim. Para mim, aquele dia foi muito emocionante. Um divisor de água, eu acho. Foi um divisor de águas. Que eu tinha algumas coisas assim, eu ficava me limitando. Questão de fazer algumas coisas. Né? Aí depois daquele dia, você uma vez você falou para mim, cara, eu quero que você faz. Eu quero que você faz. Graças a Deus. Então, eu vou. E os frutos estão aí, né? Glória a Deus, pastor. E esse projeto lá do Tony, ele foi um projeto abençoador, assim, para nós, né? Porque na época eu lembro que Siri levou algumas pessoas, convidou, acho que não sei se pagava, se não pagava, acho que não pagava. A gente não pagava, não, o pessoal nosso pagava. Mas aí você
tipo, liberou, né? Falou, quem quiser, mas tem que ser assim, botou umas regras. Como é que seria, né? Uhum. Não pode faltar, tal, tem que chegar. E aí foi um pessoal, tinha umas meninas que treinavam, mas Calixto foi, né? Dali ele emplacou, continuou, hoje é um faixa preta, né? Eber entrou lá naquela época. De lá já. Eu não vou falar qual a faixa dele hoje, que eu não vou dar esse gostinho pra ele, mas hoje ele é faixa preta, né? Primeiro que eu, vou fazer o quê, né? Sou obrigado a bater no faixa preta agora. Mas o Eber entrou nessa época, Calixto. Então, não sei, tinha mais gente, né? Mas talvez os dois que deram sequência, continuaram. E assim, eu conheci o Tony nessa época, eu não tenho muita proximidade do Tony e tudo, mas eu tenho esse agradecimento toda vez que eu encontro com ele. Eu sinto isso, que foi lá, não foi aqui. O pontapé inicial do projeto que existe hoje foi lá. Né, como você disse. Que abriu as portas, que deu essa possibilidade. Eu lembro, Eber ia ser graduado e eu levei ele numa graduação, foi lá em cima do Tiago, irmão do Tiago Freire, irmão do pastor Saulo. Aí teve uma graduação lá. Se eu não me engano, o Siri pegou a faixa marrom lá naquele dia. A roxa? E aí o Eber recebeu graduação, tudo aquilo. Aí eu vi aquele movimento, eu lembro de olhar e falar assim, e aí todo mundo já brincando com o Eber, sem osso e tal. E Eber sempre foi mais tímido, né? Que se é Henrique se envolve todo mundo, tem amizade, mas eu pensei, cara, como que o jiu-jitsu é uma porta, né? Eu não imaginava nunca que a gente ia chegar onde chegou, ou que eu ia um dia me tornar praticante, mas eu vi ali que realmente a coisa tinha um potencial gigantesco, né? Eu me tornei incentivador, sem praticar ainda, né? Mas eu tenho esse agradecimento com o trabalho, né? E ali na igreja, né? Que era uma igreja. Então você chega lá, tem todo um ambiente, né? O pessoal tem a oração, church, né? Não é uma church, não era a igreja presbiteriana. Quem conhece a igreja presbiteriana aqui de Guarapari, tem tempo que eu não tenho contato, mas pelo menos na época era muito tradicional mesmo, pessoal. Presbiteriano do Brasil. Né? É presbiteriano do Brasil. E o pastor, não me lembro agora também qual era o pastor da época, mas teve uma visão, abriu as portas e hoje tá aqui o Wendel, tá o Eber, tá a Calixto, porque teve esse trabalho lá. Graças a Deus. Graças a Deus que alguém teve a visão. E ninguém sabe onde pode chegar, né? E é onde nós já estamos indo. Quantas almas já foram ganhas? Graças a Deus. Naquele projeto eu sei de pessoas que se converteram depois e muitos são gratos ao Tony. Saíram outros projetos de jiu-jitsu. De lá. Que hoje estão em igrejas. De lá daquele projeto teve outros. Bacana. Muito bacana. Então tem dado frutos. Graças a Deus. Tem dado bons frutos. E a gente carrega essa linhagem, né? Talvez, não sei se Siri quer explicar isso melhor, mas até no nosso dojo tinha a pintura do Tim Bergamo, né? Dos irmãos Bergamo, da Strike e do SDC, né? Eu tô até esperando ele fazer a nova, né? Eu quero sempre estar honrando ele mesmo, porque o Tony abraçou mesmo. Teve uma vez que eu queria desistir, ele, não, bora. E já me ajudou até em competições, e o Tony, ele abraçou mesmo. Nos abraçou legal. Bacana. E conta um pouco aqui, como é que foi para você o projeto desenvolvendo, você vê isso aqui. Começou meio que do nada, né? Desmontando sala de aula, jogando umas placas no chão. A gente começou na sala do 3º ano lá, né? Jogava as placas, aí terminava o treino, colocava lá no canto atrás da porta e foi indo aquela coisa e a sala foi ficando pequena. E a gente foi procurando placas para comprar porque já não estava cabendo e, rapaz, foi muito... ali eu posso nem como dizer que foi Deus, cara. A gente jogava uma placa barata, a gente achava umas placas avulsas assim. Do nada, né? Do nada, assim, eu olhava na LX, pô, cara, pedindo 4 placas.
R$50. Poxa, era o preço de uma na época. Você ia lá e comprava as 4 por R$50, tudo novinho. Vendedor achando placa pra comprar no bairro. No bairro, você não vê isso. Trocava produto. Trocava produto, voltar com 3, 4 placas. Aí o negócio foi crescendo. Aí o pastor Giovanni chegou e falou assim, tá pequeno ali, né? Eu falei, já tá pequeno. Aí ele falou assim, vou dar uma sala pra vocês. Ele deu uma sala embaixo. Uma sala grande, já tinha uma pilastra, nós tiramos uma pilastra lá. Pai, eu disse assim, depois nós ganhamos a lona, cara. Ó, Gabriel um dia chegou assim, nós já queria, porque tava quebrando uns dentes das placas mais velhas, aquela coisa toda. Aí o Gabriel lá da Grace Bar, hein? Eu tô com a lona aqui, você quer pra você? Não, quando ele falou isso, e antes disso, não só antes disso, um cara perguntou se eu queria umas raspas de pneu. Aí eu disse, quero. Aí ele assim, não, vamos botar isso aonde, rapaz? Nós tínhamos aqui, estragou tudo. Eu disse, rapaz, vamos pegar, vai que uma hora aparece a lona. Rapaz, foi seguido, nós pegamos a raspa de pneu, seguido nós ganhamos a lona, e lona boa. Uma lona boa que ficou um tempão, que até quando nós se desfizemos dela, se fez até com a pena dela, que a lona era boa mesmo, né? Então o negócio foi evoluindo, começamos a ir para as competições, começamos a se destacar nas competições, as pessoas começaram a nos conhecer dentro das competições estaduais. Teve aquela vez, nós fomos no Mundial do Rio, cara. Fomos num ônibus daqui, fomos no nosso ônibus. Mas recente tinha chegado, eu acho. Eu tinha recente tirado minha carteira. Eu já fui dirigindo para o Rio de Janeiro já. E chegou lá, cara. Pô, fomos vice-campeão por equipe, junto com a Icon lá, estamos trabalhando junto. Os caras nos honraram, deram o troféu de vice-campeão pra gente. A galera medalhou no Mundial da CBJJO, que na época de pandemia, atleta pra caramba, foi 3 ou 4 dias de competição, não lembro exatamente. Então, hoje no estado, a gente chega, quando a gente chega, a gente sempre tá entre os 3 melhores do estado, nossa equipe, junto com a Strike, só que muitas vezes, nessa última etapa, a maioria nós fomos vice-campeão, a maioria dos atletas foram nossos. Então, tudo isso a gente está construindo uma base, só que com aquela mesma perspectiva, com a mesma visão. Rapaz, medalhas não é propósito, são objetivo. Medalha e troféu é objetivo. Você está ali para lutar um campeonato, você quer ganhar. Nosso propósito é falar de Cristo. E raro um campeonato que a gente volta sem falar. Não, raro não. Sem ter oportunidade. Nunca teve. Assim, Nunca teve um campeonato que nós nunca chegamos, oramos por um, que não pregamos para outro. Poxa, igual eu falei da Maiara, teve também a situação do Thiagão também, lá em São Paulo, também nesse mesmo brasileiro. O cara estava triste, que tinha perdido. O Thiagão foi lá e orou pelo cara. E depois encontrou com o cara. Acho que hoje eles trocam mensagem até hoje no Instagram, um acompanha o outro. Então, assim, nós sempre buscamos, nós estamos ali lutando, querendo, né? Mas nunca é o nosso propósito. Pois teve um atleta nosso que abriu mão de uma medalha, porque para fazer amizade com outra pessoa que não tinha uma liberdade para falar de Jesus para ela. Então, assim, sempre nós vamos buscando as brechas. Missionário de kimono, né? Os missionários de kimono. Missionários de kimono. Então, assim, nós temos isso na mente, temos isso no coração. Ser missionário de kimono. E você tem, sim, sempre... O projeto começou, era uma sala, era limitado o horário, né? Porque a sala era usada, tinha que desmontar as placas, então era quase tudo junto, né? E agora tem as classes separadas, tem feminino, tem treino para competição, mas você sempre está na frente do Kids, né? Ou do Kids, não, é do Kids, né? Do Kids, das crianças, né? A Maiara é Baby Kids, né? A Maiara é Baby. Menorzinho. Você sempre está na frente do Kids. Você acha que é sua aptidão, é seu chamado? Porque as outras aulas eu noto que às vezes assim, você nem incomoda muito de outra pessoa assumir as outras aulas, mas o Kids você está lá sempre de frente. Né? O Kids eu faço um pouco questão de estar mesmo, porque eu acho que ali eu estou lapidando já, preparando para ali. Você pode reparar que os nossos alunos adultos, mesmo que já começar de adulto, que na época eu ficava ali de frente, então os nossos professores, os nossos instrutores hoje do nosso projeto, são pessoas que treinaram comigo no início, então já sabe a minha didática, o meu jeito de ser. Eu tenho um pouco desse old school ainda de o aluno tem que chegar, cumprimentar o mais graduado, pedir para entrar, pedir para sair, diferente de muitas academias hoje, que o cara chega e tal. Eu não tenho muito dessa coisa de, tipo assim, do respeito dentro do tatame. Então, tipo assim, hoje eu peço
senhor mesmo, para dar uma aula, o senhor já sabe o estilo. Se quebrar, você vai chamar a atenção da pessoa. O Weber, o Wesley, então, tipo assim, já sabe. O Kids, então, tipo assim, o Kids ali eu já estou preparando eles para amanhã depois. Eu estava até pensando nisso ontem, quando você estava puxando o treino, que eu fiquei meio de lado ali. Eu vou até pensando em, tipo assim, começar, tipo assim, vou dar um exemplo, Samuel hoje, ou Ana Maria, dos mais graduados. Você que vai puxar o aquecimento dos Kids, para eles começar a ter essa didática e entender o sentido, tipo assim, da hierarquia. Tipo assim, ó, eu tenho que respeitar ele porque ele é mais graduado que eu. Eu não posso chegar ao tal ponto. Então, por isso que eu gosto muito do Kids, né? Tem uma que eles me deixam doido, estressado. A minha esposa falou assim, você grita tanto com eles, mas eles te amam tanto. É porque eu acho que precisa ter um certo dom, né? Porque não é para qualquer um dar aula pro Kids. Não, tem hora que você mais fica... complicado. Eu não tenho nem mais cabelo na cabeça. Mas eu gosto muito dos Kids por causa disso. Então, aí eu faço questão de... Para mim não dar aula para as crianças, ou eu estou viajando, ou eu não... Alguma coisa, igual aquele dia que eu estava machucado e tudo, que não tinha condições mesmo. Mas Kids eu faço questão. E, poxa, tem uns pais que... O pai e a mãe chegou assim. Eu sempre falo, quando traz os pais... O pai, querem matricular, que hoje nós estamos... Graças a Deus, nós estamos recebendo mais muitas crianças da comunidade. Mais da metade hoje dos alunos Kids são pessoas de fora, da comunidade, que estão vindo treinar. E tem gente que vem de longe, lá do outro lado da cidade, para vir treinar aqui com a gente. Tem outras academias, né? Tem outras academias lá perto. Uma das primeiras coisas que eu falo com os pais, tem hora que eu dou uns pega aqui nos filhos aqui, dou uns gritos, dou um brigueiro. Já teve um pai que falou assim, então aqui não é lugar para meu filho, não. Beleza, por quê? Tem hora que a criança, 40 crianças, então tem hora que você tem que dar um grito para controlar. Agora, a maioria dos pais, tem uma mãe aí que chegou e falou assim, onde é que eu assino? Aí, o quê? Isso que você está fazendo é maravilhoso. E essa mãe, ela está fazendo tanta propaganda que tem várias mães trazendo. Ela assim, olha, dá um aperto também que a criança, se a criança chorar, ele não liga, ele bota a criança para fazer e tudo. Bacana. Então, tipo assim, isso é motivador. Hoje eu estava assistindo até uma professora falando assim, pai, nosso maior troféu não é quando um aluno chega com a medalha. Nossa, aquilo ali é legal, a gente tem um aluno competidor que ganhou uma medalha. Mas nosso maior troféu, nossa maior medalha é quando você vê um atleta nosso, um aluno nosso sendo transformado através do esporte. E nós usamos o esporte para falar do evangelho. Nós temos algo a mais, nós estamos introduzindo o evangelho na vida deles. Então, aquilo está mudando vidas. Então, tipo assim, não simplesmente nós não estamos fazendo bons cidadãos. Meu alvo é fazer bons cristãos. Top. E tem, assim, uma preparação específica para essas aulas das crianças? Você tem que se preparar, cursos, coisas assim que você busca? Sim, eu busco fazer cursos e me inscrevi até em 3. Eu falei assim, 2 é quase no mesmo dia. Um de manhã e outro de noite. Eu falei, como é que eu vou fazer isso num sábado aí? Eu vou dar jeito. Porque vai tomar muito tempo. E eu botei uma coisa no meu coração que eu quero ser um dos melhores treinadores do Brasil. É uma coisa que eu falei não para me vangloriar, não para mim. É porque para Deus ser glorificado através da minha vida. Então eu estou com isso no coração. Então eu tenho estudado jiu-jitsu. Eu tenho lido jiu-jitsu. Eu tenho buscado, não porque é um esporte em si, mas é onde eu posso introduzir cada vez mais o evangelho. Poxa, você quer ver uma coisa que eu estou começando, eu estou preparando, vocês vão ter surpresa aqui um dia, mas já posso falar, eu estou preparando usando palavras que nós vamos começar a usar para golpes. Porque às vezes você está numa luta, aí você faz assim, o cara está encaixando o triângulo, você olha para o alto. Aí o cara que está encaixando o triângulo já vai pegar, vai se ajeitar e tudo. Aí lá eu estava lá em Macapá, o Djavan estava com o aluno dele assim, Salmo 121, Salmo 121. Que é isso? Eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu... Então eu tenho preparado na didática assim, algumas palavras diferentes para a gente estar usando. Então, tipo assim, você tem que estudar. E vai ser uma estratégia também, né, para a equipe, né? Vai ser uma estratégia. Poxa, a vez que eu fui falar do ataque soviético, não entenderam, né, pastor Cruz? Não entenderam, ficam me zoando, mas aí vamos começar a ter algumas... Nem quem tava lutando. Não, né? era a Ezra estava lutando, e aí Siri na beirada, aí Siri começou a gritar assim, ataque soviético, ataque soviético. Aí ela olhou e falou assim, que? Tipo assim, ela não tinha a mínima ideia o que era ataque soviético. Já tem essa gíria no jiu-jitsu quando fala ataque soviético, é a pessoa não parar e ir pra cima, mas só que ela não sabia, isso assim.
Agora não, agora eu tô preparando. É igual aqueles jogadores que vão bater a falta, né, mas não treinam. Né? Exatamente. Tipo Então, o pessoal agora do Botafogo, assim, bate tudo errado. tá mais assim, não. Mas estou preparando uma didática diferente. Poxa, as crianças estão. Pô, criança eu tenho várias pessoas. Estou até programando com um cara, estudando. Nós vamos fazer um aulão aqui um sábado, aqui na nossa base aqui, um sábado à tarde. Ele vai trazer um ônibus de criança lá da Serra, com as nossas crianças aqui. Ele tem uma didática que eu copio muito dele, algumas coisas da GF Kids. Entendeu? Então o Guto, cara, ele é muito inteligente. Eu converso muito com ele, mas muito mesmo. Então nós estamos. Ele quer fazer uma equipe Kids, então ele quer, tipo assim, quer vir fechar com a gente, vai ser muito bom para nós também, né? Porque ele é crente, ele é cristão, então, tipo assim, nós vamos unir força. Porque o negócio dele é só criança, ele gosta de criança. Diferente, eu sou adulto e criança, mas ele gosta de criança. Então nós vamos unir força, ele quer fazer uma equipe forte de criança, vai usar minhas crianças para lutar pela equipe dele, mas nós queremos fazer um aulão. Cara, impressionante ele. O jeito que ele faz com as crianças dele, eu falei assim, rapaz, eu posso copiar. Tudo que é bom a gente copia e ele usa com o evangelho. Então, mais impressionante ainda isso. E essa questão também na área de fazer contato, né? Todo mundo admira o Siri por causa disso, né? Como que tem contato? Cara? Eu sou um admirador, porque, cara, como que consegue manter? Uma das coisas que é meu ponto fraco, eu reconheço, é ficar conversando com pessoas que não estão aqui, né? Estão longe, ficar trocando mensagem e tal. Mas aí eu vou conversar com o Siri e pergunto, fulano, falei com ele, conversei, tratei toda vez, tudo que precisa, ter um contato aqui, ter um contato lá. Tem sido, em formas de contato, abençoado muitos atletas, muitas pessoas, por causa desse leque. Como que você trata essa área de buscar contato, de criar isso? Pastor, essa é uma questão natural minha, que eu disse, eu não sei nem... Eu acho que eu posso dizer que esse foi até um dom que Deus me deu, eu acho. Eu creio, né? Eu acho que não creio nisso. Porque, rapaz, igual, vou dar um exemplo assim, saiu as passagens pra gente ir pro Europeu Kids, na Irlanda. Eu disse, pô, cara. Aí foi lá, preço de hotel, eu falei, caraca, vou gastar uns 10 conto aqui, calma aí. Fui no Instagram, fui no Google, pô, Academia de Jiu-Jitsu na Irlanda. Cara, um cara que eu conhecia muito tempo atrás, falei com ele. Ele, não, rapaz, você vai chegar aqui em Dublin, eu vou lá te buscar no aeroporto, você vai ficar aqui em casa. Por causa do contato. Por causa do contato. Por causa do contato. Então, tipo assim, eu gosto de fazer amizades. Às vezes, minha esposa fala assim, nossa, todo mundo te conhece. Às vezes alguém fala comigo que eu nem lembro, mas tipo assim, aí depois começa a lembrar. E tem aquele grupo também, né? Do MEM. Do MEM, né? Movimento Evangelístico Missionário. Movimento Esportivo Missionário. Que a gente usa, são pessoas que usam esporte para falar do evangelho. Então, tipo assim, o pastor Marcos Chaves, ele começou esse grupo. Então, é um grupo que tem crescido mesmo ali no grupo. Às vezes, no grupo do WhatsApp, a gente não fala muito, mas quando precisa de por exemplo, agora o pastor Kleber, pastor Rai foram viajar para Macapá e ficar um tempo no aeroporto. Meus amigos de Brasília, é engraçado que eles até acham ruim. Pô, você chamou ele, não me chamou, tinha que ter me chamado. Então, tipo assim, é um grupo que tem crescido muito com essa coisa de servir uns aos outros. Para servir a missão, né, de falar do evangelho. Ajudou o Léo naquele problema que ele teve. Ele é mesmo, pô, aquela parte foi muito de Deus mesmo. De Deus, por causa dos contatos. Por causa dos contatos. Lá no Pará, no meio do nada, aí arrumou advogado era membro da igreja, já foi ajudando. Foi tudo. Deus tem feito grandes coisas. Então, essa coisa de contato é uma coisa minha, normal, natural. Hoje mesmo, estava conversando, aí tem um grupo, aí a pessoa começa a conversar comigo. Aí nessa coisa do camp que nós estamos organizando, já tem gente da Bahia, já comecei a fazer novas amizades com pessoas até que também são cristãs. Aí você começa a conversar. E um cara lá de São Paulo, que até é amigo do Anderson. Então, essa coisa é coisa minha mesmo. Então, você começa... Aí tem um que estava com um problema, aí você começa a falar, e aí, como é que tá? E tudo. Aí resolveu o problema dele, era até um problema que eu, graças a Deus, Deus me usou para nisso, era até um problema no casamento que ele tá. Hoje ele e a esposa dele estão muito bem, vão vir no camp, já estão todo animado. Então, tipo assim, eu acho que Deus me deu esse dom para pastorear pessoas assim e também para ajudar outros. Esses contatos aí.
Engraçado, né? Tipo assim, foi um exemplo. O Eric foi muito engraçado, cara, meu contato com o Eric. O Eric ganhou um BJJ Star, não lembro contra quem que ele lutou. Foi o primeiro BJJ Star que ele lutou. Cara, eu tava assistindo BJJ Star normal, tava lá pra assistir luta de jiu-jitsu. Tava assistindo igual. Mas, de repente, ele ganhou, foi dar entrevista. Aí a repórter, Eric Muniz, a entrevistadora, quem você queria que seja o seu próximo adversário? Mas eu falei assim, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em dizer que Jesus mudou minha vida e começou a pregar. Não, mas Eric Muniz, não, pode ser quem for, mas não se esquece não, Jesus muda, transforma a vida e tudo. Caraca, que cara irado. No outro dia, entrei em contato com o Marcelo Caveira. Marcelo Caveira me arrumou o telefone dele, liguei para ele, rapaz, daí começou a nossa amizade. Aí toda vez que ele ia vir em Guarapari, dava alguma coisa errada, aí chegou a pandemia. Aí um dia eu fui em São Paulo, dali, nossa amizade só cresceu. É assim mesmo, contato direto, sempre se falando. E o Marcelo também foi algo assim, né? O Marcelo Caveira. O Marcelo tem história, né? Que vocês gostam de dizer. Tem que ir lá em Guarapari para saber que é esse. Marcelo, para quem não sabe, Marcelo Caveira, né? Dono da fábrica de kimono, de material esportivo, né? Linha esportiva, ele entrou em contato com ele também, não sei como. Ele viu o Instagram de Samuel, né? Seguiu o contato. E aí ligou para ele, e aí quando ele teve aqui, ele falou assim, rapaz, se ele me ligou e ficava... Eu pensei, eu não tô entendendo nada, eu vou aí pra gente conversar, vai ser melhor. Assim, teve aqui, hoje é um amigo, né? Um parceiro aí dentro dos quer nossos vir aqui em setembro, não, outubro. Quer vir nos visitar. Bacana, vai ser bem-vindo. Marcelo, se chegar a ver isso aí, nós estamos te esperando aqui. Muito grato aí. Comer um arroz de polvo. Que ele se amarrou, né? Então, vamos fazer para ele. No início do nosso projeto, né, cara? Aquela vez, nós começando o projeto, mandou aquele monte de kimono, cara. Mandou vários kimonos. Muito kimono mesmo, muito. A galera já usava kimono daí sem saber, né? Ele não lembrava, né? Tipo assim... Aí quando ele veio, aí foi dar um treino com a gente, e antes do treino, nós dois estávamos sentados no canto do tatame, aí o pessoal foi entrando, ele falou assim, cara, que todo mundo usa caveira. Todo mundo tem kimono caveira. Eu falei assim, Marcelo, foi você que deu os kimono, lembra, né? Ele falou, cara, eu nem lembro. Eu falei, não, você que mandou um monte de kimono, por isso tá todo mundo de caveira, que se fosse para comprar, ia ser complicado. Mandou 2 caixas de kimono. E bem no início do projeto, né? Um monte de gente treinando sem kimono, porque é uma dificuldade às vezes, né? Todo esporte, às vezes quando eu vou nas outras escolas, nos outros projetos nossos que estão iniciando, eu vejo o pessoal com os kimono bem... Kimono que aqui hoje joga fora. Na época, no começo, o pessoal treinava com o kimono todo rasgado, esculhambado, kimono... mas hoje joga fora esses kimonos aqui. Eu vejo o pessoal treinando, eu falo para eles, olha, todo esporte que você vai fazer, ele tem um custo. E pessoas se dedicam. Se você for caminhar, assim, caminhar não gasta nada. Cara, você vai caminhar, daqui a pouco você vai descobrir que tem um tênis melhor, que tem uma meia melhor, e você quer fazer melhor, você começa a gastar, você tem que... E o jiu-jitsu não é diferente. Então, você começou, cara, mas economiza, né? Se dedica para ter um kimonozinho bacana, para vir cheiroso pro treino, porque... essa coisa de vir fedido e... Pode não. Hoje nem pode, né? Mas você decide, né? Não deixo nada. Não pode não. Mas já teve época que foi terror treinar com alguns. O cara ganhava ali só no... Pô, teve um dia que eu bati pra um cara. O cara botou o kimono assim, o golpe tava encaixado, eu bati. Aí eu falei, tá doido, na hora não segurei. Eu falei, pô, assim, lavar esse kimono, tá doido? Aí só que depois eu falei assim, pô, não falei, bizarro na hora. Aí depois cheguei pra ele, pega o seu kimono lá que eu vou lavar lá em casa lá pra você. Já fiz um certo depois, pedi até desculpa a ele. Mas tem assim, eu tento incentivar as pessoas. Mas aqui no começo era assim, né? Aquela coisa, e de repente chegou aquele tanto de kimono, aí e muda a cara do projeto, muda a cara do trabalho, né? Chega os jovens, as crianças, todo mundo de kimono certinho, então a contribuição do Marcelo foi... Mas eu acredito que é muito a mão de Deus, né? Porque a coisa está andando na direção certa, está sendo feito certo, com o propósito certo, a direção está
tá seguindo as portas que Deus tá abrindo, ninguém Amém. tá forçando nada. E aí, naturalmente, eu creio que Deus vai abençoando. E naquele dia, Deus abençoou Deus usou o Marcelo para abençoar o projeto. Que foi grande coisa mesmo. E teve outras, né? Teve vários milagres, assim, né? Pessoas ajudaram. Teve tudo o isso. telhado do nosso novo local. Ah, claro. Foi uma Colab. Muito, Colab graças nos a Deus. abençoou. Uma doação da Colab, quando nós mudamos para o Dojo Teve novo, o material do CrossFit lá, da preparação. Ó, do ele também foi Anderson, do Anderson. que também Rapaz, é se boa. tivesse medido, não daria tão a conta ali, cara. Deus acho que fez ali, aquele espaço ali, que a gente não sabe o que quer fazer com aquele espaço ali. Acho que já ficou. Deus preparou já para nós, não tenho dúvida não. Já tá ficando pequeno, assim. Já tá ficando pequeno, pastor. Tava até pensando, eu tava olhando lá hoje lá. Será que Para que você vai abrir sua boca? Daqui a pouco quer pegar a frente. Não, toda. frente não, mas Ele será quer que pegar dá... a igreja, né? É. será que dá pra gente bater uma laje ali depois, futuramente tirar aquele telhado ali? Já pensei, rapaz, só pensar, né? Não, tudo é possível para o que crê. Amém. Já começamos com nada, já estamos desse tamanho. Amém, pastor. Então, com Deus não tem limite, né? Eu tenho alguns sonhos, né? Eu tenho um sonho, tipo assim, é uma coisa que eu sonho, uma coisa, assim, quem sabe futuramente eu vejo se eu posso até saindo assim, rapaz, só a gente ter uma casa, até aqui próximo, não quero sair daqui, ó, um lugar próximo aqui, com uma estrutura para pegar uns garotos desses aí que vivem aí na rua aí, sem botar ali dentro da casa, com um estudo, o treino e o evangelho, principalmente, cara. Formar um atleta. Formar um ponta, atleta, né? não só em si, cara. O cara depois ele entendeu o evangelho e usar aquilo para pregar o evangelho. Ó, cara, é um sonho que eu tenho. Hoje em dia eu já até faço umas pequenas contas de quando eu faço a parte que eu só tivesse 500 mil, eu acho que eu alugaria um lugar para ficar pelo menos um ano. Construiria um galpão, ficar pelo menos um ano ali. Depois, Deus ia... Então é coisa que eu fico mentalizando. Eu olho a área aqui no seminário mesmo, tipo assim, ó, Ali pastor, dá, né? eu falo, eu penso assim, ali dá. Aqui daria um lugar bacana, aqui daria fazer isso. Só a gente vai sonhando, vai orando e Deus vai realizando. Eu creio nisso. A gente vai fazendo a nossa parte. A gente vive assim, né? A gente vive assim. Vive de fé. Desde o início. Olha graças aqui, a Deus. pai. Ali mesmo, aquela área ali mesmo que comprou ali, aquela parte de trás ali da igreja. Assim, imagina aqui. Faz um galpão do lado aqui também. Vai pensando. Tem que fazer logo que tem gente cobiçando ali para fazer crossfit ali. Né? Que é outra coisa também, outro esporte que chegou do nada no nosso meio. Eu e deixo já o tá crossfit ganhando. aqui, deixa ele ser preso o crossfit e levar. Cuidado quando você fala que não pegando. Mas, graças a Deus. E a curto prazo, assim, você pensa algo? O que você pensa para o projeto? Os alvos mais curtos, assim, para o desenvolvimento? Então, pastor, hoje, a curto prazo, o projeto, né? As pessoas, né? Eu quero ter uma boa equipe de competidores, mas competidores que entendem o propósito. Que ano que vem eu queria levar uma boa quantidade de pessoas. É o que eu estava até conversando. Ontem eu estava conversando no tatame com alguém, não lembro quem foi. Tipo assim, levar uns 15 pessoas para a gente ir pro brasileiro. Mas a gente ia para lutar, iríamos para lutar, mas com o objetivo de evangelizar. Isso é uma coisa que eu quero a curto prazo. E também esse sul-americano que eu estou indo amanhã, estou indo para o sul-americano esse final de semana, kids, levar, literalmente, encher um ônibus de criança e levar. Para quê? Para aquelas crianças ver que não é só aqui no estado, elas veem como o mundo é maior do que elas possam imaginar. Então, tipo assim, o jiu-jitsu pode ajudá-las a ir mais longe. E se é o jiu-jitsu e o evangelho, elas vão muito mais longe ainda. Amém. Então, tipo assim, é uma coisa que eu tenho a curto prazo já para o ano que vem. Quero fazer uma equipe, eu quero juntar. Isso eu já estou até com os projetos já de voltar do Rio, chamar alguns para conversar. Cara, vamos começar a juntar dinheiro, vamos botar um dinheiro aqui e chegar no dia nós vamos para lá. E vice-versa também com as crianças. Alguns pais chamar e vamos começar a juntar. E quando chegar o dia, nós estamos indo. Então, esse é o objetivo maior. É curto prazo. Curto prazo, claro.
A estadual aqui, as coisas aqui no estado, acho que a gente sempre faz, né? Os meninos aqui sempre estão nos campeonatos aqui no estado. Então, tipo assim, uma coisa que eu vejo como hoje uma dificuldade. Não tem lutar aqui no estado. Agora, uma coisa que eu acho que ia dar um up. Imagina, tipo assim, chegar 15 atletas, um ônibus de criança. Poxa, Tá brasileiro. teve um cara que. O cara do Gaditos, ele me motivou muito. E eu, poxa, tem a história dele no YouTube, cara. É muito bacana. Ele chegou, ele começou numa salinha pequenininha. Um dia ele pegou um cheque de 100 mil desse de criança, pendurou na parede e falou com um rapaz assim, que ajudava assim, nós vamos morar por 100 mil todo dia. Um dia nós vamos receber um cheque de 100 mil. Teve um dia que um banco chegou, a mulher de um banco foi lá conhecer o projeto dele. E era pequeno mesmo. Tipo assim, quando os outros estavam treinando, você não tinha nem como ficar lá dentro do tatame sentado. Você tinha que ficar lá de fora, olhando pela janela. Aí você, rapaz, quando estava chovendo, que você se molhava todo. Que não dava. Era 3 rolinhas só lá dentro e o pessoal ficava lá de fora. Ele ganhou um cheque de 100 mil. Ele fez uma boa estrutura. E teve um dia que esse sul-americano mesmo, ele levou 50 crianças de avião, cara. Não. No campeonato. Então, tipo assim, e foi tudo pela fé. Rapaz, eu vi algo que, tipo assim, opa, eu posso fazer isso também. A fé não tem limite. A fé não tem limite. E nós temos, assim, a ideia, né, de expandir isso, nossos projetos, passar a visão. E temos alguns projetos já crescendo, né? O projeto começou aqui, era aquele monte de faixa branca. Você chega hoje, tem faixa branca. Graças a Deus a gente precisa de faixa branca. Renovar. Para dar alma para alguém, né? Ele tem chega desalmado para ganhar alma no futuro, né? Tem que... Brincadeira, mas é assim, precisa para o projeto crescer, mas quando você olha hoje, tem um monte de faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, já graduou, faixa preta, já tem, acho que 2 aqui, né? Só 2. Éber e Calixto, que foram graduados aqui. Antônio. E o Antônio que está com o projeto lá no Lameirão. No Lameirão. O Carreirinha, que foi graduado essa semana, treina aqui com a gente. Então já tem uns faixa preta. Tem Saulo, que foi graduado aqui, que está lá em Juiz de Fora. O Saulo. Tá com um projeto Pastor lá. Bruno, tá no Japão. Pastor Bruno, que está no Japão e usa o jiu-jitsu, vai estar aqui com a gente no final do mês. Vamos fazer um podcast com ele também. Ele vai falar, mas numa reunião que nós tivemos online, ele já falou como que a faixa preta tem aberto algumas portas para ele lá, dado possibilidade dele treinar e ter um respaldo, um respeito das pessoas, e tudo isso já está abrindo portas para ele. Então, a visão missionária, né, do projeto de alcançar pessoas. A gente quer colocar pessoas, né, nos projetos para poder realmente, com essa visão de que fazer um esporte com excelência, mas o principal é levar o evangelho, sem abandonar a excelência do esporte. E como que você vê assim, essa relação com os atletas de alto desempenho? Porque às vezes é uma coisa complicada, né? Você tem atleta que tá ali quase por um hobby, né? Que é quase o meu caso, né? Apesar que eu sou um pouco mais envolvido. Estou um passo. O pastor é o que gosta. Mas eu falei isso uma vez lá na faixa azul, né? Eu cheguei no treino 6 horas da manhã, um frio do caramba, cheio de dor, todo machucado. Eu sentei, fiquei olhando. Aí Job sentou do meu lado. Aí falou assim: cara, Job, tô um passo, cara. Ele, um passo de quê? Eu falei: um passo de parar com jiu-jitsu. O mestre não dá um grauzinho. Não dá um. Não te motiva. Ainda me bate todo o treino, desde a faixa branca até hoje. Todo treino toma uma surra do mestre. O pessoal achava. Vai ficar bom, né? E hoje você tem que ver o que ele fez comigo nos 2 últimos treinos, tá? Bateu. Ontem. Fala que não foi ontem. Não vou falar nada. E aí, você faz esse comentário. Mas eu assim, pensar em parar mesmo, nunca pensei, não.
Mas é realmente o jiu-jitsu, é todo esporte, né? Tem uma hora que você olha e fala assim, cara, sem O vontade que eu tô nenhuma. fazendo aqui, né? Mas quando eu olho para o projeto, eu acho hoje eu sou um parceiro do Siri dentro do projeto. Eu ajudo dentro que eu posso. Eu acho que minha área é essa de. Como ele é muito forte no Kids, eu acho que eu tenho uma força com as pessoas que estão desenvolvendo projetos. Assim. Eu acho que eu tenho uma força. Mais pastoreando algumas. Orientando, dando direção. E coisa assim. Então, penso, ele sabe disso, penso em ser um treinador, penso em. Que é a área que eu quero me dedicar. Só que quando eu olho para isso hoje, eu vejo muita possibilidade da gente espalhar. E aí, que já falei em outros podcasts que nem tinha nada a ver com esporte, né? Eu acho que foi com o João, comentei aqui, que a gente teve em Gana e lá nós fomos no lugar e tivemos um convite para poder. Eles davam tudo pronto para ter um professor de jiu-jitsu lá, um missionário de kimono. E isso ficou muito forte na minha cabeça, os missionários de kimono. Então tem convites de vários lugares nesse. Acho que vale a pena você citar alguns dos convites que nós já recebemos para enviar pessoas para usar o jiu-jitsu para levar o evangelho. Se eu não esquecer de algum, né? Porque se eu for mesmo, realmente, muitos lugares, ó. Timor-Leste, China, Uganda, Israel, Moçambique, lá onde você citou também. Angra dos Reis. Aqui no Brasil tem vários convites para vários lugares. Várias igrejas. Fica assim, ei, tem ninguém não? Tipo assim, tem ninguém para mandar pra gente não? Poxa, então, realmente, cara, O pastor Juan, lá da primeira igreja Bolívia, Batista de Belo Horizonte, falou que se tivesse alguém para enviar para começar aulas lá, que ele gostaria de ter. Bolívia, mas aqui na Argentina, onde está o Marcão, mas já teve outros convites para ir para a Argentina também. Então, rapaz, o jiu-jitsu, ele é para o Chile. Chile teve convites para o Chile. Ali pro lado de Arica, ali, o pessoal do bodyboard que treina, que sabe que eu sou, já me convidaram. Isso, rapaz, é muito convite. Se direto, você fala, não dá, não tem ainda. Poxa, arruma alguém para mim. Arruma, tipo assim, rapaz. Mas nossa parada é preparar. Enviar, né? Eu sempre falo isso quando as pessoas falam, o que é o seu projeto? Rapaz, meu projeto número 1 é ensinar o jiu-jitsu para o missionário usar no campo. Meu projeto número 1 é isso. As crianças ali, do jeito que eu falo que eu gosto muito de kids, eu estou formando o caráter delas para elas entenderem isso, que elas são preparadas para levar o evangelho através do esporte. Assim, qual que é o seu projeto? É trabalhar... Seu projeto é um projeto social. Eu tenho um projeto com crianças e os adultos é isso. Até os que estão vindo de fora, os adolescentes, estão pregando o evangelho para eles entenderem o motivo maior. Mostro disso. Eu vejo assim que tem fases, né? Tem fases do projeto. Então, teve a fase de crescer aqui. Eu vejo que a gente está muito perto de uma fase de crescer muito para fora agora. Sim. Pelas possibilidades. Até pela formação dos nossos atletas aqui, estão chegando nesse nível de já sair com uma graduação, com uma capacidade. O seminário em si também já dá uma boa base, fora o jiu-jitsu. O seminário te dá uma boa base de como você se portar lá fora, né? Como você vai viver. Então, tipo assim, o jiu-jitsu é só um acréscimo. Eu falo, cara, é uma matéria extracurricular aqui no seminário. Se o aluno chega aqui no seminário, eu quero treinar um jiu-jitsu para usar, então ele entra. Começa ali na faixa branca. Cara, quando ele termina o seminário, ele é um faixa roxa. Ele pode começar um projeto, ser um instrutor debaixo de mim. Então, tipo assim, pode começar a ganhar almas já. Tipo assim, lógico que você pode começar. Mas ele pode começar um projeto com a intenção já voltado para isso. Voltado para isso, exatamente. Uma prova disso, pastor Éder lá do Peru, né? Pastor Éder do Peru. Que o pastor Éder começou a treinar jiu-jitsu, não sei se aqui ou no Chile, não aqui lembro. Aqui ele começou na doideirada, né? Aquelas doideiradas de ficar brincando. Dentro da sala de aula, que os alunos ficavam se batendo lá, sem kimono, sem nada.
Mas aí depois ele começou a treinar, foi na faixa branca e chegou lá no Peru, começou a levar mais a sério. E aí ele precisava de uma graduação para ele fazer as coisas melhor, né? E aí, quando a última vez que eu fui no Peru, tive a honra, o mestre autorizou, eu já era faixa roxa e amarrei azul nele. O mestre autorizou, tá representando ele amarrar azul. E aí, da última vez que ele veio no Brasil, aí já amarrou a roxa. E agora ele tem um projeto lá bacana, um projeto desenvolvendo, ajuda. É uma coisa assim, que tem um projeto de ajudar no sustento, né? Já estava começando, o projeto já se mantém, ele não precisa colocar dinheiro, mas vai tirar dinheiro e atrai pessoas, vai chegar a ser uma parte que vai ajudar no sustento dele e ainda vai tá sendo influência forte em pessoas e tudo isso. Então é impressionante o que a ferramenta que o jiu-jitsu é, né? Então tem o Éder lá no Peru, o Marcão lá na Argentina, que deu uma patinada, parou um tempo, se dedicou mais ao motocross, agora voltou pro jiu-jitsu. Chegou aqui na Demar. Vamos lá. Não, rapaz, não larga o jiu-jitsu, não, vai, Marcão, vai. Mas é impressionante, tem um conhecimento, um grupo. Lá no Chile, né, o obreiro... Um dos obreiros lá do Chile, que é formado lá, foi ganho através do jiu-jitsu, que eles ganharam. O Marcão e Éder treinavam com ele, a Fábia foi num treino e Deus tocou para ela falar de Jesus para ele. Ele falou, ele era quase um satanista, um anarquista, todo doido, e hoje é um obreiro casado com a missionária Lúcia, tá lá no... Uma benção. Então tem muitas possibilidades que a gente vê dentro do jiu-jitsu, né? Sabe, pastor, assim, eu fico impressionado quando pessoas chegam e falam assim, poxa, eu queria ir no seu projeto para saber o que... Mas eu acho, assim, vendo assim, eu não inventei a roda, eu não fiz... Assim, a gente só faz o que eu aprendi. Lógico que a gente se dedica estudando, cada vez mais, tipo assim, eu vejo um tipo de treino diferente, opa, aqui dá para mim acrescentar no meu treino. Você vai acrescentando, vai aprendendo, vai colocando algumas coisas suas também. Só que, paz, eu não tenho dúvida nenhuma que é Deus. É porque nós estamos no caminho, fazendo o que Ele quer, andando direcionado, e Deus vai fazendo. É igual essa questão do evento que a gente faz de luta casada. Paz, teve um dia, a pastor Giovanni chegou, rapaz, queria fazer algo mais e tudo. Mas eu estava em casa, eu falei assim, por que não faz um evento de luta casada dentro da igreja? Na época nem era igreja, era só a quadra ainda. Que queria usar mais a quadra. Por que não faz um evento de luta casada na quadra? Pai, é um sucesso. Hoje, a gente começou com 10 lutas, foram para 15, para 25, hoje vão ser 30 lutas agora, o desse ano. Rapaz, e por quê? Fica pessoas e mais pessoas pedindo para lutar. Não, a gente chega nos campeonatos, você vê as pessoas comentando, quer lutar, confere lá e tal. Já vão pedindo já pede, pô, não esquece de mim não. Aí, se você for abrir, você tem que fazer 100 lutas casadas para todo mundo. Mas, graças a Deus, tipo assim, o evento... E atletas de relevância, né? Que estão pedindo para lutar aqui, não são... Qualquer um não, são os atletas de ponta. E tem um training camp também agora, né? Tem um camp que... Isso é outra estratégia de Deus também que colocou. Uma parada muito louca no dia, né? Me dei um presente de aniversário no ano passado de assistir o DJ Star, né? Queria assistir lá ao vivo e tudo. Aí eu fui, juntei um dinheiro, aí fui com minha esposa e aí ficamos lá na casa do Eric. O Eric tinha recém chegado de Israel, todo empolgado. Eu vi uma parada lá em Israel, que vão fazer aqui, vão fazer aqui. Aí minha esposa ficava assim, cuidado com o que você vai se meter, cuidado que você vai se meter. Vamos, Siri, vamos fazer. Eu falei assim, vamos mesmo, vamos marcar a data. Rapaz, e foi a coisa. Cheguei aqui, apresentei para vocês, minha liderança, vai lá, rapaz. Deu certo. Né? Fiquei com medo nos últimos dias, quase na... Aí minha esposa perguntou, como é que tá indo? Você tá fluindo. Mas ela falou que ela tava sentindo, eu não queria falar para ela, não deixar ela preocupada. Igual ela agora, nós vamos organizar o segundo, né? Ela tá ajudando, ela já fica assim, rapaz, eu não sou assim, eu sou...
Deixa acontecer. Deixa acontecer. E quantos atletas tiveram no primeiro? No primeiro foi 180. Todo mundo com a pessoa do trabalho, tudo. Explica um pouquinho como que é, o que funciona. Aí, vamos lá. Então, assim, o Eric falou, fechamos tudo. Aí, como é que é? A gente, é tipo um retiro. Só que, ao invés daquela galera jogar bola e tudo, a gente treina jiu-jitsu. E usa o jiu-jitsu, que, tipo assim, os que vêm, eles são cristãos. Os principais, que é o Eric, o Maurício e a Giovana. Eles são cristãos, eles são crentes. Então, todo mundo, quem não quer treinar com o Eric Muniz? Eles dão um seminário de jiu-jitsu e também dão um testemunho de vida seminário dele. De jiu-jitsu, testemunho de vida. A gente abre um momento para perguntas, as pessoas perguntam. E toda pergunta que as pessoas fazem, eu sempre vejo. Eles sempre buscam levar para o lado do evangelho. Sempre colocando o evangelho. Mas o primeiro teve tanto testemunho. Teve um rapaz que chegou, que veio por causa do jiu-jitsu. E quando ele chegou em casa, a mãe dele mandou. Aí falou assim, chegou para ele assim, como é que foi lá? Como é que foi treinar lá? Ele falou assim, Deus fez isso e eu ouvi de Deus isso e aquilo, eu quero voltar para ele. Tá firme hoje, cara. Graças a voltou Deus. Para Cristo e tudo. Eu quero voltar para Cristo e aquilo, coisa, e voltou. No mesmo dia foi para a igreja com a mãe dele. Então, tipo assim, e vários testemunhos de pessoas falando que Deus fez. Então, tipo assim, esses casamentos restaurados. Casamentos restaurados. Depois ouvimos os testemunhos aí. Casamento restaurado. O cara voltou para casa, voltou para a esposa e... Graças a Deus. Tipo assim, foram coisas tremendas mesmo que Deus fez. E o próximo vai ser quando? Agora, 8, 9, 10 de setembro. E a expectativa? A 1000, pastor. De quantas pessoas você acha que vai? Então, nós vamos limitar em 300. Uau. Agora, tipo assim, aí aquela coisa que tava falando, minha esposa tava muito assim, que nós botamos um lote para forçar alguns fazer antes, e agora que tá começando a ter inscrições. Um exemplo assim, vaga para casal não tem mais. Quantos casais poderiam ir? Acho que são 28 suítes de casais. Só isso são 56 pessoas. 56 pessoas. Gente vindo de vários lugares do Brasil. Tem gente vindo do Ceará. Glória a Deus. Gente vindo da Bahia, Belo Horizonte, Rio. Recebeu contato de gente famosa, né? Perguntando sobre dados, se desse para participar, né? Sim. Gente. E várias questões assim, pastor. E provavelmente também já te convidaram para fazer isso em outros estados, né? Já estão. E tipo assim, vieram me pedir se tem como. Até pessoas de outras igrejas, assim, pô, vamos trazer aqui para São Paulo, vamos trazer para Minas. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente está começando a estudar. Exatamente. Porque o padre deve espalhar. Então, isso foi uma parte que o Eric falou, cara, ele tipo assim, ele não cobra para vir um Eric. Ele não cobra para vir, nem passagem ele cobra. Ele não cobra nele, nem o Maurício. Eles não cobram para vir, tipo assim, que é o trabalho deles. Só que eles querem dar isso para o evangelho. Que seria muito caro, né? Um seminário do Eric. Um seminário dele, eu acho que em média é 5, 6 mil. Um final de semana era uns 10, 15 mil. E, tipo assim, ele oferta isso para a obra. Exatamente. E tipo assim, nós não fazemos com a intenção de lucro. O que der lucro vai ser para a obra. Então, tipo assim, a gente faz um cálculo para não ganhar dinheiro. Se sobrar, vai para o reino de Deus. 100%. Nada pra gente. O primeiro não sobrou, né? O primeiro foi a conta. 60 reais sobrou. 60 reais deu de lucro. Mas tá bom, graças a Deus. Não, mas deu muito mais, né? O objetivo foi alcançado. Né? A gente espera. É porque a gente não faz para lucro. A gente deixou claro. A gente não quer ganhar dinheiro com isso. A gente quer espalhar o evangelho através disso. Isso ficou bem claro. Bem claro mesmo. E, poxa, esse primeiro camp tem várias coisas mesmo. Assim, pessoas que não se falavam, treinaram junto, viraram amigos e foram lutar fora. Um torcendo aqui no estado, eles lutam entre eles. Aquela coisa mesmo, mas fora, um torcendo pro outro, gritando pro outro. Então isso vai. Que legal. Fazendo coisas boas. E a gente tá nessa expectativa do próximo aí ser o mesmo nível, né? Um dos meus receios, né? Sou melancólico, então eu sempre vejo, tô preocupado com o lado negativo da coisa. Mas um dos meus receios é não conseguir manter o mesmo ambiente do primeiro, né? Porque são mais pessoas, tem pessoas diferentes, mas assim, o ambiente foi fantástico. As pessoas, todas elas entenderam o propósito, por que a gente estava ali, que era mais do que jiu-jitsu. Era um jiu-jitsu de alta qualidade, treinos puxadíssimos, simularam o Eric
e o Maurício e a Tamires. Tamires e a Giovana com as mulheres simularam treinos de competição deles, de alto nível, né? Simularam, claro que não dá para fazer igual, porque eles são atletas de alto nível, né? Os melhores do mundo, né? Que eles estão entre os melhores do mundo. Então, mas eles simularam treinos assim, então foi alto nível, foi muito bom no sentido do jiu-jitsu, mas no sentido do ambiente cristão, evangélico, de comunicar a palavra, de ter a condição de você estar se aproximando das pessoas, criando vínculos. Então, o ambiente foi fantástico, foi impressionante. Aí tem um lado melancólico e tem um lado sanguíneo. Aí eu vendo agora as inscrições, eu falei, pô, eu vi o pessoal da Bahia. Falei, ó, cara, eles vão ouvir aqui, já vão falar lá. Não, vai ser bom, vai ser fantástico. Eu tô numa expectativa muito boa. Amém. Muito boa mesmo, tô muito motivado. Eu e minha esposa estavam conversando, segundas-feiras nós vamos tirar para estar orando já por específico, mais específico. A gente já ora por isso, mas tirar segundas-feiras para estar orando mais específico por isso. Ótimo. Boa coisa. Quero só ouvir mais testemunhos. Meu objetivo é esse. Amém. Mais bons testemunhos. E o alvo é sempre esse, né? O evangelho, levar. E as pessoas, né? Nós temos, dentro das nossas escolas, né? Alguns já começando, né? Já começaram, como já tem um projeto lá em Curitiba, já tem um projeto de Fora, Contagem desenvolveu demais, começaram. Graças a os Deus. Primeiros treinos com umas placas lá, umas finas, outras mais grossas. E hoje não, hoje eles têm lá umas placas legais, já estão participando de competição, já estão, outro nível o treino deles, muito bacana, ver como é que eles estão desenvolvendo no Rio de Janeiro. Bem sólido. Nem se fala, né? Porque o pastor Saulo já tem um know-how, né? Já é outro nível. Então, tudo assim, a gente vê a coisa andando, mas tem lá Caxias, que o pastor Marcos dá toda a abertura, todo o apoio, já tentou começar lá, mas não deu muito certo, porque a pessoa que está de frente precisa estar com essa visão, com esse compromisso, eu acredito muito na ligação espiritual, né? Então, mas o pastor Marcos está com toda essa abertura lá. O Elias é louco que envia alguém lá, é doido para enviar alguém. Agora chegou alguém lá que pratica, né? Um aluno, né? 2 alunos chegou. Então nós temos esse desejo. Então tem portas abertas, cara. E a ideia é avançar, né? Crescer e fazer o projeto crescer não pelo projeto, mas porque o projeto está dentro do reino de Deus. Crescendo o projeto, cresce o reino de Deus. Né? Grande coisa mesmo. Agora, Siri, você pode fazer suas considerações finais. Você olha para aquela câmera ali, por favor. Qual aqui? Aquela de lá e dá suas considerações finais. Agradecer, né, por estar participando aqui. Um momento muito gostoso mesmo. Essa troca de ideia. Obrigado, pastor Giovanni. Cruz e Jesus, Jesus e Cruz. É uma honra estar com vocês, tá? Quer dizer que, para mim, eu sinto um cara privilegiado de estar na missão com vocês, estar aqui. Pode contar comigo. E o que eu sempre falo, cara, eu treino jiu-jitsu é por causa do reino de Deus. Se não fosse por isso, eu já tinha parado. Então, igual o pastor que eu passo. já cheguei a esses momentos já. Mas, quando você fala bem assim, cara, tem uma alma e você consegue chegar através dela, através do jiu-jitsu. Então, é por causa disso que eu treino jiu-jitsu. E obrigado a todos que estão assistindo aí, tomara que tenham curtido. A minha esposa que dá, rapaz, ela, tem hora que eu tô fazendo as padelas, não sai, não desiste, ela me motiva muito, cara, muito mesmo. Ela me motiva muito. Sou muito grato a ela. E é isso aí. Obrigado à Missão STC. Tamo junto e o mundo é o limite. Valeu. Pastor Giovanni, suas considerações finais? Eu acho que nessa conversa aqui com o Ender, eu acho que ele frisou bastante. Eu acho que todo projeto que você vai começar na igreja, assim como nós citamos aqui, do irmão que começou lá na Presbiteriana, o Tony, né, Bergamo, acho que ele começou com apoio e com a bênção do pastor. Então eu quero
aconselhar você, todo projeto que você tiver no seu coração, se é para Deus, tenha não somente o apoio, né, mas a bênção de sua liderança, porque eu acho que é o princípio de começar as coisas para dar certo. Porque se você tem a bênção da liderança, com certeza Deus está indo nesse seu projeto. Então eu acredito muito que tem dado muito certo isso, porque o Cirilo é assim, toda coisa que ele quer fazer, primeiro ele pede, ele pergunta, ele comunica, e tem vários conselheiros aqui, e a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então eu acredito muito, né? Primeiro Deus, e eu acho que depois essa postura dele de fazer a coisa do jeito que tem que ser feito, né? Com a bênção, especialmente de quem está sobre ele. Não é porque eu sou líder, mas eu sempre também conduzi minha vida assim nas coisas que eu queria fazer. E nós precisamos de pastor. Todo mundo precisa de um pastor. E pastor precisa também de pastor. Então, graças a Deus por esse projeto, graças a Deus pela oportunidade também de estar através dessa equipe, né, que tem nos possibilitado construir esses podcasts e aí nós conseguimos levar essa mensagem talvez mais distante, né, e apresentar isso para pessoas que ainda não entendem tudo, né, do projeto. Então, graças a Deus, essa possibilidade acontece. Eu acredito muito, né, que Deus nos abençoa porque nós queremos fazer o reino de Deus crescer através do esporte, através de tudo que nós fazemos. E esses podcasts são direcionados para o esporte, para missionários de kimono, missionário de chuteira, missionário de tênis, né, de canoa, de remo, seja como for, são missionários que realmente estão usando isso. O pastor Larry sempre pregava na mensagem, né, falava que era missionário disfarçado de pedreiro, missionário disfarçado de dentista, missionário disfarçado de médico, e agora tem missionário disfarçado de atleta. Isso é grande coisa, e eu acredito, né, que nós vamos crescer ainda mais. Nós nascemos, né, com uma veia de um atleta do surfista de Cristo. Nós nascemos como surfistas de Cristo. As circunstâncias nos levaram a nos tornar servos de Cristo só no nome, mas a raiz, né, está ali ainda. Então nós vamos avançar com o esporte e com tudo. Você que nos assistiu até agora, eu quero agradecer, né, e pedir que você curta, comente, se inscreva no canal, nos ajude a levar essa mensagem ainda mais distante, que pessoas possam realmente ser despertadas cada vez mais a usar suas habilidades, seus talentos, e se for no esporte, que use o esporte para a expansão do reino de Deus. Muito obrigado, curta, comente, se inscreva. Shalom.